muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. É um prazer ter você conosco. Estamos ao vivo nessa sexta-feira aqui em São Paulo. Emenda de feriado para muita gente, porque tivemos aniversário de São Paulo no dia 25. E eu quero agradecer a você que está aqui nos acompanhando, aproveitando esse feriado. E para as pessoas que nos assistem de outros lugares, obrigada também por estar ligadinho conosco. Eu quero te lembrar que você pode participar sempre nos acompanhando em todas as redes sociais da emissora. Temos Instagram, Facebook e o canal do YouTube. Atenção ao nosso novo canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. É o HIT TV ao vivo. HIT TV ao vivo, através dele você acompanha a nossa programação em tempo real, assiste também a todos os programas que já foram ao ar. Se ainda não for inscrito, inscreva-se. Além disso, você pode nos acompanhar no site www.hittv.com.br. Através do site você também acompanha a nossa programação ao vivo, tá? Te espero ainda no nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. 11 3337 5886. Através do nosso WhatsApp, você faz a sua pergunta e deixa o seu comentário enquanto o programa acontece. No meu Instagram, @JaqueStefano, tem sempre um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia pra gente interagir. Hoje a gente continua um bate-papo falando sobre o empenho no volta às aulas. A gente vai entender um pouco sobre o cenário que temos hoje. Eu recebo aqui para conversar com a gente o Marcelo Barbosa, que é pedagogo, escritor e psicanalista. Tudo bem? Tudo bem, Jaque. Novamente, viu? Prazer é todo meu retornar aqui no seu programa, né? E continuar com temáticas aí reflexivas para o nosso público. Olha só, no dia 16 a gente teve um bate-papo que a gente preparou, né, para as nossas férias. Foi um bate-papo inédito que a gente colocou no ar, que a gente falou sobre o desempenho escolar no nosso país. Então, se você perdeu esse bate-papo, depois que acabar aqui o programa, você pode conferir lá no canal do YouTube, HIT TV ao vivo. Você vai lá na pesquisa, pode colocar nosso programa, /16/1/2024, e você vai encontrar o programa, tá? Se colocar lá desempenho escolar, também vai aparecer, pode ser pelo tema ou pela data, que a gente fez uma introdução nesse assunto e agora a gente retoma, aproveitando para falar sobre o volta às aulas. Eu quero retomar algo que tem a ver com o que a gente falou no bate-papo da última vez e não deu tempo da gente entrar muito nesse assunto, que é a diferença que existe de lugar para lugar no nosso país quando a gente pensa nesse desempenho, nesse momento de volta às aulas, não só a diferença brusca que a gente vê do sistema público para o particular, como a diferença que há entre o que é público mesmo no nosso país. Como é que você vê isso? Legal, Jaque. No último dado do PISA, foi o que a gente trabalhou, né? Então, o índice de desempenho escolar em português, matemática, ciência, tanto da rede pública como privada, diminuíram. No início do ano agora, a gente teve alguns dados positivos em relação ao Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Principalmente o Nordeste brasileiro, vários alunos tiraram a nota máxima de 1.000 pontos, né, na redação. Então, agora a gente tem esse paralelo, né? Então, como que pode fechar o ano com dados negativos e agora parece que está melhorando? O fato é, já que assim, sempre quando a gente fala em pesquisa, realmente é muito complexo, né? São variáveis assim que muitas vezes para pontuar assim fica difícil da gente analisar. Mas alguns elementos de contextos, eu acho que daria para a gente trabalhar bastante. Eu até trouxe aqui 5 elementos que eu acho que aqui com a sua audiência vale muito a pena. O primeiro seria, por exemplo, qual que é o papel do currículo escolar brasileiro, o papel dos educadores, dos professores, o papel do aluno, da família e da alimentação do aluno. Uau. Esses contextos, já que a gente vai perceber que eles interferem totalmente no desempenho escolar do aluno, no nosso caso aqui, o aluno brasileiro. Agora, Marcelo, porque parece, eu sei que não dá para a gente entrar na questão pesquisa, porque a gente vive um momento até que quando a gente fala de algumas pesquisas oficiais, tem teorias que me parecem ser da conspiração, a gente não sabe se elas são reais ou não sobre alguns dados que vêm chegando, porque me parece incoerente. Por outro lado, a gente está falando de um resultado muito bom, especialmente nas redações, não é isso, do Enem? Isso, Como você vê, sem a gente entrar na questão da pesquisa propriamente dito, você acha que pode estar havendo tá esquisita essa pesquisa ou ela pode fazer sentido sim, levando em consideração que a gente está falando especificamente de um, entre aspas, estouro aí de pontuação na redação? Sim, sim. Bem, os institutos que realizam as pesquisas têm grande qualidade assim, técnica e de qualidade tanto
quanti como quali, né, que a gente chama. Perfeito. Então a gente tem a gente uma entende que há uma seriedade, uma honestidade nessas pesquisas, sim. né? E é um dado surpreendente, né? Por isso que às vezes esse elemento de você pega uma pesquisa anterior e tenta comparar com outra, parece que fica Não bate, né? Tá não incoerente. bate. Qual é o erro, né? Mas o fato é assim, é por conta das variáveis. Igual, ó, se a gente pegar o currículo escolar, Jaque, o currículo escolar brasileiro, ele é excelente. Eu vou dar alguns exemplos. Eu mesmo tive o privilégio de participar como conteudista de conteúdos para cursos profissionalizantes e técnicos. Tá. O que é o currículo escolar brasileiro? É um documento que você vai ter um PhD, um doutor, um mestre, um bacharel, um licenciado. Você vai ter uma equipe que vai montar um documento para o professor dar aula e para o aluno receber aula. Que vai falar, o conteúdo do primeiro ano deve ser esse, do segundo ano Sim. deve ser esse. É isso, né? É isso. É o mesmo para escolas públicas e privadas? Mesmo. Tá. E ele é dividido por carga horária. Então, por exemplo, o ensino fundamental, acho que ele está entre 800 e 1.000 horas por ano. E o ensino médio está entre 1.000 e 1.400 horas. O que isso significa para o documento? Um aluno que fica essa quantidade de horas com matérias específicas durante o ano, o documento entende o seguinte, o aluno vai ter capacidade de aprendizagem. Então, esse é o documento. O que não bate? São as outras esferas. Então, assim, os professores, né? Então, os educadores. Muitas vezes, já que a gente pega educador, né? Existem várias pesquisas trabalhando isso, que o número de pessoas que querem ser professores diminui. Os professores que estão atualmente, boa parte, tem muito atestado de saúde mental, né? E por que isso? Porque o professor no Brasil, ele tem que ter um perfil. O perfil deveria ser, ele tem que amar mesmo a educação, ele tem que ter muita inteligência emocional e tem que ter uma ótima personalidade. Porque ele vai lidar com aluno folgado, com pai folgado, com diretor. Então, assim, se essa nova geração de professores não tiver isso trabalhado, ele não consegue assumir uma sala de aula, controlar ou, no mínimo, passar o conteúdo. Então, a gente tem um currículo que precisa de uma mediação de um profissional. Olha o que aconteceu uma vez comigo e eu era professor convidado. Fui dar uma palestra numa escola e eu entrei e tinha a Ashley falando com a Stephanie que o Enzo não olhou para ela. Já que, olha que curioso, essa conversa iniciou desde quando eu entrei na porta da escola até o final da minha palestra. Sabe o que isso significa? Essa aluna é uma aluna que ela vai ter a carga horária completa, mas não vai ter aprendizagem. Sabe por quê? Porque o foco dela está desordenado. Então, não é nem sobre abstenção, não é nem sobre o fato do aluno, e depois eu te perguntar sobre frequência, o quanto isso conta. Ela estava lá, mas ela não estava, né? Exato. E o foco dela estava desorganizado. E essa ideia de foco na escola prejudica. Então, você tem aluno que... Eu estou falando já que é de uma criança do 6º ano que está pensando em namoro, que não entendeu a transição de fase. Ou você pega aluno que usa fone na sala de aula. Ou que dorme. Ou que dorme. Ou que está com fome e não fica concentrado, né? Pode ser também. Então, a gente poderia chamar esses elementos aí de, sei lá, de ruídos, né? De falta de foco, que vai prejudicar, sim, nessa aprendizagem. Eu já vou voltar para o assunto foco, mas na sua fala me fez lembrar, pensar em algo aqui que me chama a atenção. Quando a gente fala dos jovens profissionais que a gente tem hoje, eu vou colocar como os jovens professores também, a gente percebe, isso é nítido, você é psicanalista, com todos os psicólogos que a gente vem falando, as gerações mais jovens no mercado de trabalho encontram muita dificuldade justamente porque não sabem lidar com frustrações. Eu estou falando dos jovens. Sim. Se eu estou imaginando jovens professores que talvez não tenham sido preparados para lidar com frustrações e vão ter que cuidar de alunos que também não sabem lidar com as suas frustrações, eu vou ter um problemão, uma pane no futuro, não vou? Como é que a gente vai lidar com isso? Trazendo justamente o fato de que você me falou que um dos 5 principais elementos são os professores também e os alunos. Me fala sobre isso. Legal. E isso que você está questionando, ele bate com uma terceira esfera que seria a parte familiar do aluno.
Porque assim, Jaque... Porque essa falta de capacidade de lidar com frustração tem a ver com como a gente foi criado, né? Exato. E aí, o que acontece? O professor, que tem esse debate, né? O correto seria o aluno ser educado para ir para a escola. O professor não precisa educá-lo. Né? Não precisa falar, olha, por favor, desliga o celular. Né? O professor não precisa disso. Não fale isso na sala de aula, não é adequado, de repente, ficar de boné. Algumas regras básicas da educação, né? Exato. E aí entra esse terceiro elemento, que é a família. Como que a família está entendendo esse estudante? Já que, no dia a dia a gente vê, não tá. Se a gente pega assim, por exemplo, igual agora, no fim das férias, sabe o que eu estou ouvindo muito? Eu não vejo a hora de iniciar as aulas para esse moleque ir para a escola. Sabe, Jaque? Essa fala, né, na psicanálise a gente estuda que tem muita brincadeira que é verdade. Então, as pessoas que falam isso, falam de forma imatura, né, uma brincadeira mesmo, que não é adequada, mas é uma brincadeira. Ou porque realmente vivencia isso. Então, assim... então, a gente está falando de uma reprodução dos pais com os filhos. Então, os pais não têm isso, né? Não tiveram estudos e não repassa isso para o aluno. Né? Essa ideia de acompanhar o caderno dele, de acompanhar todas as notas, de conversar, em casa, separar as regras. Olha, agora a gente vai brincar, agora a gente vai estudar, de ter esses elementos. Lá na minha casa, eu vou até aproveitar, já mandar um beijo aí para os meus filhos. Quais as idades mesmo? O Vinícius tem 8 anos, o Arthur tem 5, a minha esposa Alice e meu sogro Valdir com certeza estão assistindo aí. Beijos para toda a família. E lá em casa a gente tem essa prática, sabe, já que eu não vou ser demagogo de estar aqui num programa falando algo que eu não pratico. E é muito difícil. E aí acho que esse é o ponto. É a gente não fantasiar, né? Então, educar é trabalhoso. Então, Sim. Se os pais, por exemplo, estão trabalhando, eu voltei a trabalhar, as férias do meu filho continuam. Eu até conversei com a produção, a gente tem algumas coisas que a gente quer fazer e a gente conversa assim, eu não posso me comprometer muito fora do horário, porque a minha prioridade, enquanto as aulas não voltaram, é estar com ele. Então, são pratinhos que a gente tem que girar ali. Imagino que para você e para sua esposa, a vida continua normal, mas as crianças, 2 de férias. Não é fácil, tem que se organizar com isso, né? Não, é muito, muito difícil. E aí, você tem que ter toda essa preparação de ensinar a criança a ter rotina, né? Ou de você fazer essas trocas saudáveis. Olha, se você cumprir as regras, aí a gente te libera para um videogame. Um pouquinho mais porque tá de férias, uma coisinha, um bocadinho fora, né? Só que isso, já que não é a realidade de muitas famílias. Infelizmente, não é a realidade e por isso que gera conflito nesses dados. Porque se a família não faz a parte dela, ela vai para a escola com esse tipo de comportamento. E aí a gente entra no outro elemento. Qual que seria o papel do aluno? A ideia do papel do aluno na escola seria isso, dele estar focado, dele prestar atenção, dele entender essa divisão da fase da vida. Eu já falei aqui alguma vez no seu programa, que se a gente parar para pensar, qualquer adulto hoje com 40 anos de idade, que a gente não precisa citar quem tem essa idade, né, Jaque? Um adulto com 40 anos de idade, ele fez a vida dele lá na adolescência, quando ele fez um curso de informática, um curso de inglês, uma aula de violão, quando ele começou a fazer atividade física. Parece que não, Jaque, mas a nossa vida adulta, ela é feita a partir da adolescência e da juventude. Então, se a gente pega adolescentes e jovens que não estão nem aí para a vida escolar, que futuro que a gente vai ter? E aí, eu digo que, por exemplo, dando o meu exemplo, acho que você também sempre estudou em escola pública, né? Sim. Quando eu chego numa faculdade, no meu caso, eu fui para uma faculdade privada. Eu gostava de estudar e a minha escola eu considerava uma escola pública boa. Eu descobri, eu era dedicada, eu descobri que eu não tinha visto um monte de conteúdo, porque os professores na faculdade partem do princípio que você já viu alguns conteúdos e vão seguindo, né? Sim. E eu lembro, na minha época tinha um negócio que acho que vocês não conhecem hoje em dia, chama biblioteca. Eu ficava, depois da aula, às vezes horas na biblioteca, eu falava, esse conteúdo aqui eu não vi. Pegava alguém que estudou em particular e falava, me dá só uma dica aqui, como é que eu faço? Eu perguntava para o professor, o que eu leio? Eu não vi isso. E eu tive que simplesmente correr atrás de algo que não aconteceu. Imagina o aluno que estava sem foco, que não prestou atenção em nenhuma aula.
ele não vai ter nem o conteúdo que se teve. Como que Exato. vai fazer esse futuro? Isso porque eu estou pensando nos alunos que vão conseguir fazer uma faculdade, que ainda não é a realidade de todo o Brasil. Então, a gente está falando, quando você fala disso, me faz lembrar as escolhas que a gente faz. Como que eu já sabia? Eu sei que não é todo mundo que consegue, mas como que com 12 anos eu já imaginava que eu queria jornalismo? E eu me lembro de, no último ano da escola, a maioria da sala não fazia ideia do que queria. O quanto esse primeiro momento, eu sei que hoje a gente pode trocar de profissão e tudo bem, mas esse primeiro momento de escolha é fundamental, porque se o aluno se frustra na primeira escolha, talvez ele não consiga nunca se formar. Isso que você está falando é muito importante para a nossa conscientização, não é? Sim, sim. E essa sua fala é mais importante ainda porque você citou carga horária. Sabe, já que o que é assustador? A escola, o padrão dela é carga horária. Tem uma teoria aí, ela não é científica, mas ela é muito interessante, que para você se tornar bom em algo, você deveria ter 10 mil horas de estudo ou vivência naquilo. Já que a gente está falando para ser bom, imagina para ser excelente. Então, assim, é só fazer um comparativo simples. Quantas horas a molecada fica no celular e quantas horas ela fica estudando? A resposta está aí, Jaque. Não tem dedicação. Eles não entendem essa fase da vida escolar, não levam a sério. Né? E por isso que isso é muito preocupante e bate nessas pesquisas que sempre aparecem ou no início do ano ou no fim do ano de desempenho. Só que por isso que mudar a atitude, né, que poderia ser algo que a gente deveria pensar, envolve todas essas características. Uma outra que também bate, Jaque, é a alimentação. Jaque, eu pesquisei muito isso e foi bem interessante, porque assim, tem uma pesquisa americana que ela fala o seguinte, ela fez um experimento assim, ela pegou 10 alunos que, vamos imaginar aqui, que estavam de recuperação. 5 alunos, eles deram ômega 3 e 5 alunos, eles deram placebo. Tá. Que não tem nada Não tem dentro, nada. mas foi algo tudo assim, combinado, obviamente, Claro. com os pais, com a escola. Já que olha o que aconteceu, os alunos que receberam na alimentação o ômega 3, eles melhoraram a capacidade de aprendizagem em mais de 50%. Curiosamente, os alunos que receberam o placebo ou diminuíram ou ficaram na mesma faixa etária. Sabe o que isso significa, Jaque? A alimentação, ela é fundamental para a aprendizagem. E lembrando que a gente está falando de ômega 3, você pode pensar nas cápsulas, isso é muito legal, mas a gente está falando de sardinha, por exemplo, Sim, né? Que sim. contém bastante. Então, talvez você pense, mas você está falando de salmão, de uma alimentação mais cara. Não necessariamente. Uma alimentação balanceada, ela não necessariamente vai ser mais cara, né? Mas eu tenho um detalhe para te compartilhar. Por favor. Já que aqui em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, ela tem uma alimentação de excelência. E sabe o que acontece? A minha esposa, ela atuou em escola pública. Uma vez eu lembro ela chorando, me compartilhando de uma imagem que ela viu. Então, imagina uma sexta-feira, né, o aluno vai lá, o cardápio imagina isso, Jaque, peixe, como que é aquela massa de... Purê, não? Purê. É que purê e peixe combina, aí já imaginei. E não era de batata, era de mandioquinha. De mandioquinha. Dá até água na boca. Não dá. Imaginei a textura, né? Não, aí olha só. E saladinha, arroz, feijão. Sabe o que a minha esposa viu, Jaque? Então, lá, os profissionais da cozinha montavam os pratos conforme a quantidade para criança e adolescente. A criança dava 2 colheradas, Jaque jogava tudo no lixo. Isso dói, sabe, Jaque? Porque a oportunidade que o aluno tem de fortalecer a imunidade, né, os nutrientes do corpo, para isso ir para o cérebro, para ele pegar os conteúdos, ele desperdiça. E daí a gente está imaginando o quê? Vamos pensar uma família que não consegue ter uma alimentação tão balanceada em casa. Pelo menos uma das refeições seria, entre aspas, garantida ali na escola. E é desprezado por uma questão de paladar, muitas vezes, né? Sim. Porque é uma criança que não sabe se alimentar corretamente. E eu lembro assim, a gente foi pesquisar e isso é uma falta de política pública, porque assim... Isso que eu queria saber onde está o erro. Então, porque a profissional ela não pode obrigar a criança a comer. Isso. Mas a criança também não é educada a se alimentar. Mas aí, de novo, não começa em casa também? Começa em casa. Porque tudo bem que quando a gente fala de realidades diferentes, né, a gente sabe que não é todo mundo que tem o mesmo acesso. Mas você tem seus filhos, eu tenho o meu, a gente sabe que
nas férias perde um pouco a mão, eu brinquei até com ele fora do ar, né? Que lá na minha mãe chega chocolate, chega uns doces, quando meu filho tá lá, umas coisas fora de hora. Mas o que que é a praxe? Até a minha mãe sempre cuidou muito da alimentação do Davi, me ajuda muito com isso. O arroz, o feijão, a salada e uma carne, que seja, o Davi não gosta muito de salada fria, mas sempre tem um brócolis, uma batata, um legume, alguma coisa. Se isso não é ensinado dele... Eu, por exemplo, tenho muito mais dificuldade no legume e na salada. Por quê? Porque na minha infância eu não comi tanto. Sim. Eu acho que também tem muito a ver com a família aí, não tem? Total. E aí é isso que a gente está falando. A gente está falando, então, de uma parceria que é... Você tem um sistema educacional que ofereça um currículo científico e que dê resultado, mas que tenha do outro lado, no meio, professores, diretores... Né? E a gente está falando de uma estrutura total da escola. Quando a gente fala de educação, é desde a faxineira, da secretaria, né? do diretor, do vice. Então, você ter esse personagem que vai intermediar e o outro seria a família. Parece, já que o papel da família, ele parece não, é com certeza, ele não é cumprido, mas você não tem elementos ali que se cobre isso, que se apresente prestação de conta disso. E aí fica difícil. Quem é que está, entre aspas, vistoriando? Acho que é isso, né? Quem Exato. é que está supervisionando isso, né? Eu não conheço, eu pesquisei muito. Cadê? Existe um projeto de lei, por exemplo, eu vejo que uma mãe, né, não educa o filho em casa. Eu vou ligar para o conselho tutelar? Como que é isso? Não existe. Mas aí você me fez lembrar de uma realidade, Marcelo, que talvez você já tenha visto. Depois a gente pode até falar do livro, da Favela Odivan, né? Sim, sim. Você deve ter visto essa realidade. Eu assisti alguns documentários que falam de jovens na Fundação Casa, ou que vão passar por aquela audiência de custódia, porque furtaram alguma coisa, enfim. Quando você presta atenção em alguns juízes que entram um pouquinho na história desses jovens, de maneira alguma eu estou justificando uma prática errada. Quando a gente fala de adulto, a gente fala de prática criminosa. Quando a gente fala de adolescente, a gente não usa essa palavra, mas uma prática ilícita. Não estou justificando isso. Mas, geralmente, a estrutura familiar é muito abalada, né? É difícil uma pessoa com uma excelente estrutura familiar, também acontece, mas é muito mais difícil uma pessoa com uma excelente estrutura familiar ter problemas. Problema na escola, problema na vida social. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, por favor. Claro. Sim, essa questão de classe social, ela influencia totalmente. E é interessante a gente ter essa percepção de educação, de comunicação desse ato educacional em casa. Então, o que a gente percebe? Que sim, essa estrutura da família, muitas vezes reproduzir o que não tem, deveria ser algo que poderia ser acompanhado institucionalmente. E quando a gente tem isso já na prática da família, é algo que a gente já vê o resultado. Então parece que esse é o balanço. Eu vou pro break agora, daqui a pouquinho eu tô de volta e a gente continua esse bate-papo, não saia daí. Nosso programa está de volta, hoje falando sobre o empenho na volta às aulas. Eu estou falando sobre esse assunto com o Marcelo Barbosa, que é pedagogo, escritor, psicanalista e bate esse papo conosco. Marcelo, quero retomar o que a gente falava no bloco anterior, porque a gente falou da realidade, por exemplo, das classes que têm mais dificuldade financeira. Agora, quando a gente fala das classes mais elevadas e das crianças em escola particular, e aí eu tô falando classes mais elevadas, mas eu conheço muito pai e muita mãe que se esforça demais para conseguir colocar o filho numa escola particular, porque acha que vai ser diferente. A gente pode falar se vai ser diferente mesmo. Mas a gente estava até falando aqui fora do ar com as pessoas da nossa equipe sobre a desconexão que muitas vezes há dessas crianças e desses adolescentes que estão em escola particular e dos pais que têm uma cobrança de eu tô pagando, meu filho aqui tem que ser tratado que nem um rei. Você percebe isso também? Total. E essa questão de classe social, ela vai influenciar totalmente, Jaque, porque, vamos pensar, então imagina um aluno que tem essa estrutura facilitada para um aluno que não tem. A gente já está falando de esferas diferentes, de expectativa. Eu acho que muitas vezes a gente finge, né, que isso não influencia. E é claro, se você tem dinheiro no bolso, se você tem um direcionamento,
É claro que ele vai ser diferente. Claro que vai. Você tem um número de estudantes que vão na sala, já que isso é poder, isso é autonomia. Ô, Marcelo, não sei como é que foi na sua, mas eu lembro que teve ano na minha sala que ficou registrado na minha mente, 40 alunos numa sala. É. Pelo amor de Deus, você vai me dizer, hoje o meu filho, até hoje, acho que ele não teve mais que 12. Sim. Tudo bem que ele tá com 6 anos, é o comecinho da vida, mas não tem comparação, né? Não tem. A assistência que tem esse aluno, com um professor e um auxiliar numa escola pública. Se tiver, né? Não, numa escola particular. Aham. Na pública, muitas vezes, é só o professor, né? Exato. 40 alunos. Eu lembro que no primeiro ano, que foi o ano de alfabetização, tinha uma galera que estava mais atrasada, a professora usava uma lousa para uma galera e usava aquela lousa lateral, não sei nem se existe isso ainda, na escola pública tinha uma lousa lateral para os que estavam mais atrasados. A professora maravilhosa, ela cortava um dobrado, como se diz, que era para poder ter alunos em momentos diferentes, tentando fazer com que toda a sala alfabetizasse. É completamente diferente isso, Não, né? total. E a gente tem que ter esse reconhecimento que é diferente. Isso é um fato. E quando a gente fala de perspectiva, olha esse comparativo, Jaque. A gente está falando de uma pessoa que ela tem uma projeção de futuro e uma pessoa que o futuro é muito longe. E aí, quando ela vai para a escola, é isso que a gente conhece. Classe cheia. É isso mesmo ainda tem um número tão alto assim de alunos em escola pública? Tem. Parece que até 30... Não poderia ter tanto mais, né? Mas sempre acontece. Então, essa questão do ambiente, do número de aluno, da cultura do aluno, ele sempre vai influenciar. Obviamente, que é o que você comentou dessa questão da classe superior, a gente estava refletindo aqui. Também é uma classe que muitas vezes está fora da realidade. Não significa que é positivo, né? Também, Exato. né? Pode ser também um problema, né? Eu tenho um amigo que ele quando fez a particular, ele estava programando para medicina. E aí ele me compartilhou, ele estava doido da vida, porque foi alguns anos atrás que o governo obrigou os médicos a participarem do programa Mais Médicos para atender a periferia de São Paulo. Entendeu, Jaque? Por quê? Porque a pessoa que estuda, ela está estudando para ir nos melhores hospitais, ele não quer ir para o povão, não quer ir para a favela, não quer ir para a periferia. Você imagina que um médico bem-sucedido é aquele que está nos melhores hospitais, né? Não aquele que está fazendo plantão ali num hospital público, muitas vezes, né? O que é uma imaginação errônea, inclusive. Sim, sim. E isso, como um estudante, isso é muito triste, porque mesmo com uma condição financeira, cultural melhor, a gente tem que ter esse elemento de saber que muitas vezes pessoas não têm esse acesso, mas qual que é o meu papel de talvez educador ou de profissional? Então, isso tem que sempre bater. Os meus filhos, já que eles estudam em escola pública, eu e minha esposa, a gente acompanha todo o dilema. E é muito interessante porque, assim, você pega aluno de escola pública, e eu sinto isso nos meus filhos, é a molecada que vai saber o que é a vida real. Sabe, que é você sair na porta de escola, você brigar, você saber se defender. Essa é a realidade da escola pública. Se eu contar pra você, gente... O quê? Já você era briguenta? Não, muito pelo contrário. Eu não vou nem contar. Acho que hoje em dia eu posso contar, né? Eu fazia a prova de algumas pessoas para poder ter proteção. Olha isso, olha o que é a escola pública. Eu era mais boba, eu não era briguenta, eu era mais boba. E aí, tinha umas meninas do fundão que falavam, imagina, é só chamar a gente. Mas se você puder dar aquelas... Olha que absurdo isso, na prova de matemática. E aí, amor, escola pública, você passa a cola assim em 5 segundos, né? E... Hoje eu fico imaginando, tudo bem, eu tive que aprender a fazer isso, né? Sim. Mas se você pensa, é uma realidade difícil, né? É uma realidade bem triste, difícil. né? Quer dizer, ter que ter proteção. Quem não estudou em escola pública não sabe o que a gente está falando, não sabe, né? Não sabe. Por isso que essa é a minha associação. É a vida real toda, é a vida real de você pegando um ônibus, você entrando no trem, sabe? De você ser empurrado, de ser maltratado, e você saber se defender. E aí, eu não sei como seus filhos lidam com isso. Eu tinha uma realidade... Eu não sei como que ela é hoje, que os meus pais sempre foram muito atentos. Então, a família é sempre muito estruturada. Minha mãe em todas as reuniões escolares, e isso destoava. E isso fazia com que eu tivesse problema com outros alunos. Então, de repente, eu lembro que a minha mãe às vezes colocava umas Maria Chiquinhas, umas coisas... As meninas, era um problemão isso aí. Então, ter a família mais presente, ser muito estruturada numa escola pública, era fugir à curva. Eu não sei como é que é, eu tenho certeza que você e sua esposa são muito próximos aos seus filhos. Como que eles vêm de uma realidade que numa escola pública não são todas as famílias que têm os pais tão próximos, né? Não são.
É bem difícil. Não que na particular tem, acho que na particular a realidade é outra. Os pais talvez Sim. estejam ausentes com viagens e trabalho, mas talvez também não sejam tão presentes, né? Pode ser, e são folgados, né? Não, mas é bem interessante, porque eu lembro ano passado o meu filho, o Vinícius, né? Ele, pai, tô muito bravo, porque esqueci o nome do menino. Mas teve um menino lá que furou a fila dele e ele não sabia o que fazer. E aí eu perguntei para ele, mas o que você acha que deve ser feito? Eu tenho que empurrar de volta? Aí você tem que... Então, filho, né? Não necessariamente, mas fala para olha, eu não gostei, eu estava na fila, você tem que responder lá. E o meu filho, ele tem um outro problema, que ele é o baixinho da turma. Uhum. Meu filho nasceu prematuro, né? Então, os bebês que nascem prematuros, eles sempre são... O corpo é sempre diferente de quem tem a mesma faixa etária. Perfeito. Então, ele vai sempre ser o baixinho da turma. Eu já falei com ele, você sempre vai sofrer, mas sempre tendo essa capacidade de cobrar, de se defender ou de pedir auxílio, né? E ele sempre relata, né, desses elementos que muitas vezes para ele é assustador, assim. E é claro, né, já que nenhum pai quer isso para o filho. E a vontade, muitas vezes, de... É difícil, né? Eu percebo que até para o homem, muitas vezes, isso. Quando o seu filho fala que alguém bateu nele, que alguém empurrou, ou que alguém fez ele de bobo, né? Tomou a frente dele. Sim. A vontade que dá, às vezes, na gente é falar empurra, né? Não devia ter deixado. É que se coloca, ainda mais criando o homem, né? Uhum. Se coloca no lugar, mas você também não pode ensinar isso. Então também é um desafio pra gente na criação, né? É um grande desafio. E nesse desafio, por exemplo, era isso que eu queria fechar, porque nenhum pai quer que o filho sofra isso. Mas depois, acho que eu e minha esposa, já que a gente diminuiu um pouco, porque na realidade a gente não consegue defender os nossos filhos de tudo. Não tem como. E também se a gente fizer isso, eles não vão aprender a se virar. E também eles não vão se aprender. Como é que é esse equilíbrio, né? Então, assim, eu acho que vale, a gente está fazendo algumas experiências, né? Talvez, acho que para o ensino médio vale a pena verificar uma particular, né? Mas eu acho que nesse sentido, talvez esse senso de proteção a gente hoje consegue equilibrar, consegue demonstrar um pouco a vida real, como ela é, tenta sempre, porque é muito difícil, né? Mas, em geral, é isso. Muito diálogo com os próprios filhos, ou às vezes com a escola, ou muitas vezes com o pai do filho que é folgado. Com as famílias, né? Com as famílias. Mas aí você me fez lembrar também, quando a gente fala dessa desconexão da realidade, né? Eu não assisto reality show, mas tem um reality show aí famoso rolando, e às vezes quando você tá ali no Instagram, no YouTube, vem alguns cortes. E me veio uma notícia da mãe de uma pessoa que está dentro de um reality, que é mais velha que a gente, acho que tem 41, 42 anos, é artista desde sempre, e a mãe falando, pela primeira vez vi a minha filha lavando louça. Gente, é uma desconexão com a realidade. Eu não sei se é ao pé da letra aquilo, ou se é mais ou menos isso, mas assim, uma mãe de 2 filhos que não tem o hábito de lavar louça, não é a realidade do nosso país, é desconexo com a realidade. E eu também não gostaria, vamos imaginar que a gente tenha condições de colocar os nossos filhos em escola particular e deles seguirem, bacana, a gente pode já se der tempo falar sobre a qualidade de ensino, mas eu não quero um filho desconexo da realidade. Então, Como é também um desafio para que, então, vamos imaginar que parte das pessoas que nos assistem estão se esforçando para talvez colocar, já tem os filhos em escola particular ou fazem o que muitos pais falam, né? Quando chegar ali no ensino médio, vou tentar dar um gás por conta da questão do ensino, mas eu também não quero um filho desconexo da realidade. Como você vê isso? E aí agora a gente vai para o outro lado, né? Então, quer dizer, uma classe social que reproduz aquilo que quer com os filhos. E isso é muito triste também, né, Jaque? Também porque, é triste. assim, lavar louça não é uma coisa de 100 anos atrás. Não, é uma coisa cotidiana, né? Cotidiana. Ou, por exemplo, como a gente fala... lavar louça, mas a gente pode relacionar qualquer serviço doméstico, qualquer serviço. Né? E como isso se torna exemplo para os filhos. Igual, em casa, a gente tem essa troca de responsabilidade. Tanto que eu e minha esposa, a gente brinca que ela ouve muito isso. O seu esposo te ajuda? Aí ela fala, ele não me ajuda, ele faz a parte dele. Perfeito. Né? Então, assim, por que isso, né? Então, a gente tá falando de casal, que cada um tem o seu corre, sua profissão, e tem que juntar, e tem que deixar essa herança para os filhos. Eu não vejo a hora dos meus entrarem na adolescência, sabe? Então, filho, vamos lá lavar louça. Vamos colocar para fazer um pouco, por enquanto é só o quarto, né? Daqui a pouco a gente pode dar mais tarefa, só a cama, né? E você sabe que... você me fez lembrar de algo que eu até mudei na minha casa, né? Meu marido é super participativo, mas eu lembro que eu sempre falava assim, amor, enquanto eu vou fazer não sei o quê, lava essa loucinha pra mim, eu mudei. Eu falo, lava essa louça pra nós, claro. Faz não sei o quê pra nós, que eu acho que
A nossa geração que é híbrida, né, tem isso. Sim. O marido, ele é muito mais participativo, mas a gente ainda traz, até biblicamente, a mulher, ela tem uma relação com a casa diferente, eu acho que a gente não pode perder a relação do homem ser o cabeça, entender direito o que é submissão e tudo Claro. mais, e a importância da voz do homem dentro da casa, mas a importância da mulher também na condução. Só que o que eu vejo é que ou os papéis são absolutamente invertidos, ou há de fato, como a gente citou aqui, essa desconexão com a realidade. E aí, quando vai para o mercado de trabalho, esse jovem que talvez tenha vivido no mundo de Poliana, que tenha vivido em um mundo de cristal, onde nunca precisou fazer nada, que não sabe o valor do dinheiro, porque tem muito pai que às vezes não é rico não, mas o filho pede um tênis de R$ 500, ele se vira para dar. Não sei se eu pudesse, se eu daria um tênis de R$ 500 para o meu filho ir para a escola no primeiro ano, não. E aí Sim. eu acho que a gente tem que conversar também sobre os valores que a gente vai passar, porque quem é criado numa redoma de vidro vai fazer o que no mercado de trabalho, Marcelo? Claro, e esses dois extremos, já que ele é péssimo, então o extremo de você ter uma boa condição financeira e querer sempre esse direcionamento, e o outro que é você ser pobre e aumentar essa pobreza. Esses dois extremos, eles são ruins. E tudo isso que a gente está falando, a gente está centrando na parte da família, que deveria ser, em qualquer classe social, o direcionamento para viver em sociedade. É o principal pilar, né? Principal. Porque se ele está bem estruturado na família, ele vai melhor na escola. Se ele está Sim. bem estruturado na família, ele vai melhor quando for para o mercado de trabalho. Está bem estruturado na família, vai melhor na comunidade, na igreja. Claro. Então, a família deveria ser a base de estrutura, né? Deveria. Eu vi um dado bem interessante, que alunos que são religiosos na escola pública, eles são mais comportados. Olha que interessante, algumas colegas, professores, falam, nossa, eu espero que a minha turma tenha um monte de evangélico e católico lá, porque... E por quê? Porque já é treinado. Perfeito. Em casa. Então, a parte familiar, já que falta muito, para que esses índices de desempenho possa ser melhorado. E aí a gente também está falando de cultura. A cultura, Jaque, ela é um total influência em qualquer classe social, né? Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de música, de estilo de roupa, de estilo financeiro, então De regras da casa, de regras. Então, assim, é muito complexo, porque a gente está pegando uma diversidade de pessoas, colocando dentro de um quadrado que é uma sala de aula, e espera que isso dê certo. E curioso, né? Aprisiona dentro de uma caixa, né? E vê o que vai acontecer. Só que aí também tem um ponto que você, aproveitando a sua fala agora, me faz pensar. Eu estava vendo outro dia um podcast de uma especialista cristã falar, né? Muitos pais hoje têm reproduzido que a universidade é a perdição dos seus filhos cristãos. Mas peraí, você criou seu filho até 16, 17 anos. Em 6 meses de faculdade, vai haver uma alteração em tudo que você ensinou, meu amor. Se a base foi bem dada, eu não estou falando que não é um desafio, porque Claro. nós passamos pela universidade sendo cristãos, mas Sim. assim, não dá para falar que tudo desmorona em 6 meses se a estrutura foi boa até os 17 anos. O seu filho passou a vida inteira tendo os princípios dados por você na sua casa e se você foi para a igreja, na igreja. São 2 pilares ali associados. Talvez tenha estudado em uma escola cristã, ok. Não dá para imaginar que em 6 meses o sistema vai perverter tudo que foi ensinado. Como você vê essa questão? Claro, eu tenho até um exemplo próprio. Quando eu saí da comunicação e marketing para o ensino, quase eu desistia da pedagogia, da licenciatura, já. Por que aconteceu? Nós que somos da comunicação, é bem interessante. Parece que nós somos mais dinâmicos de quem não é. Mais despojados, inclusive, então né? isso é positivo. Eu vi o seguinte, que eu tinha um bom andamento, eu tinha bons feedbacks, só que eu sentia o seguinte, parece que eu ia ser um ótimo pedagogo e um péssimo pai. E isso me doía, sabe? Porque assim, como que eu consigo ter paciência, ter calma com filhos dos outros e não consigo fazer isso com os meus? Aí eu entrei numa crise de identidade, mas depois, orando ali, refletindo, repensando, eu vi que era realmente adaptar, que é o que você está falando. Então, assim, realmente abrir para o diálogo. Perfeito. Sabe? Porque se quebrar dessa, muitas vezes, grandeza de ser pai, e às vezes se diminuir e falar, então, filho, o que você acha disso?
E admitir que algumas vezes a gente não sabe o que fazer com uma resposta que eles dão, né? Com uma situação que aparece. Exato. Ou ainda você saber que você vai educar, você vai desenhar, filmar, colar na parede as regras e ele não vai cumprir. E ele vai fazer diferente algumas, porque eles também vêm com personalidade, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Eu lembro que no primeiro ano de faculdade, de jornalismo, eu conversava muito com os meus pais e com o meu pastor sobre isso. Eu achei que eu não fosse conseguir seguir, porque embora eu seja também da comunicação, de falar, ler, eu comecei a olhar a personalidade das pessoas ao meu redor. Sim. E eu falava, gente, eu não vou dar conta de ser tão despojada, eu não vou dar conta de achar que tá tudo tão bem assim. Eu não vou dar conta disso aqui, porque era uma realidade. Aí eu digo que talvez eu fui criada com super proteção, da igreja para casa, ficava muitas horas na igreja porque eu era auxiliar pastoral, já desde jovenzinha. E ali eu falei, não, isso aqui é muito diferente de mim. E aí Deus me ajudou, inclusive com um diálogo com o meu pastor, com os meus pais, porque eu queria largar a faculdade. Chegou uma hora, meu pastor falou, calma, você não tem o sonho de ir pra HIT, você vai conseguir, calma, daqui a pouco você vai para uma emissora cristã, tudo dando certo, você vai conseguir adaptar isso. Mas também não é fácil, porque tem sim um sistema diferente do que a palavra de Deus ensina quando você vai para algumas universidades. Como você vê isso e como isso influencia no desempenho? Ele influencia bastante, que é esse elemento que a gente está tratando de diálogo. E é bem interessante, Jaque, porque assim, quando a gente fala da nossa esfera cristã, muitas vezes nós temos aí irmãos que são e colocam os filhos num mundo totalmente paralelo, num mundo totalmente distante do que é a realidade. Isso atrapalha. Eu que sou de igreja presbiteriana tradicional, eu via muito lá na minha comunidade. Então imagina, aquele jovem, né, que cresceu na igreja e quando entra na faculdade, ele se perde porque nunca foi treinado a refletir e questionar, né? Então esse elemento influencia bastante aí. Chegou a pergunta do público, vamos conferir. Do Joaquim, de Minas Gerais. Obrigada pela participação, Joaquim. Boa tarde, Jaque. O que eu posso fazer para ajudar a melhorar o desempenho do meu filho na escola? Ele acabou repetindo de ano, ficou muito desanimado. Marcelo. Uau! Assim, como a gente não tem alguns dados, fica um pouco difícil responder. Mas o ideal seria conversar. Então, perguntar para o filho, assim, identificar quais matérias que ele não teve um desempenho interessante, qual foi o retorno da professora, da coordenação, em relação a essa falta de crescimento nos estudos. Então, é compreender, né, sem raiva, sem ódio, aberto, né, para realmente verificar e aquilo que foi verificado, agora treinar, acompanhar, porque é algo que a gente não falou, Jaque, e hoje está crescendo muito, que é autismo, né? Ainda detectando mais, mas ainda com uma dificuldade de detecção, né? Também. E muitas vezes sem laudos até, Exatamente, né? até porque demora para fechar um diagnóstico. A gente já falou aqui no programa sobre o espectro autista e que às vezes pode esbarrar em outras situações, então não é tão rápido assim que você tem um diagnóstico, os pais têm que se dedicar muito a isso. E também, acho que vale lembrar a questão da dificuldade para um aluno repetir de ano, acho que é só em alguns anos específicos que isso pode acontecer, e talvez no caso desse aluno tenha se arrastado, né? Às vezes não vai bem num ano e vai tendo que arrastar até os anos em que pode reprovar. Tem isso também, não tem? Tem isso também. E aí, acho que esse ciclo tem que ser acompanhado. Nessa perspectiva, conversa, um diálogo, como a gente estava falando, né? Exato. Marcelo, a gente caminha para o fim do nosso bate-papo, mas entre os principais aspectos que você falou, eu quero trazer um que a gente pouco abordou aqui, você começou a falar agora há pouco, que é o papel da igreja. A igreja também pode desenvolver um papel para ajudar esse aluno nos estudos, no desempenho? Que pergunta legal, Jaque. Total, né? Eu tenho certeza que nós, cristãos, né, que temos o nosso sistema educacional, né, que entende a palavra de Deus como um material de regra, de fé. Naturalmente, a gente tem esse exercício. 10 mandamentos. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Então, para nós cristãos, né, ou o religioso, nós temos isso na nossa essência. E, obviamente, a gente continuar isso para as diversas esferas do mundo, e, obviamente, com muita inteligência, Jaque, que é o que eu tinha pontuado. Eu encontro muito, até na psicanálise, eu atendo muita gente jovem que nasceu na igreja, no berço da igreja, e quando entra na universidade, ele se perde porque ele fala,
Eu aprendi que isso era errado, eu fui na universidade e vi que não é. Eu aprendi que algo era ruim, que na verdade não é que é ruim, né? Porque a gente não pode fazer alguma coisa que a coisa é ruim. E a gente ensinou errado para esse jovem, Exato. né? Então, atenção a isso. Acho que vale um outro bate-papo inteiro esse. Opa. Quero te agradecer por ter vindo, Marcelo. Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o Instagram, @escritor_Marcelo_Barbosa. Para adquirir o livro no Instagram, a gente consegue? Consegue. Da Favela ao Divã, né? Isso. E em breve novidades, né? Acho que não pode contar nada ainda não, né? Pode. Pode? Então conta rapidinho pra gente. Rapidinho, Jaque. Graças a Deus eu tive o privilégio de ter sido contemplado na Lei Paulo Gustavo, da minha cidade, Ferraz de Vasconcelos, em 3 categorias, né? Um longa-metragem, documentário Favela no Divã, um média-metragem, escritor da própria vida e o lançamento de outro livro no segmento de conto, chamado A Vida de Cão do Rex. Vai virar documentário então e eu espero te receber aqui. Parabéns, viu? Que Obrigado. Deus abençoe e te use muito com esses projetos, tá? Amém. Obrigada por ter vindo, obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.